Final de ano é muito comum o aumento da empregabilidade, mas também estamos vivendo um momento em aumento de redes sociais. O mercado de trabalho, a gente conversa com você hoje aqui no Ponto de Vista. Rede social e trabalho, combina? Ajuda ou atrapalha? Nas redes sociais, a CLT se tornou símbolo de desgaste. Rotina pesada, pouca valorização e jornadas que se remetem a um passado de exploração. Percepção que, segundo especialistas, tem raízes históricas. Jovens e até crianças já reproduzem essa ideia em um momento em que o trabalho moderno disputa espaço com novas formas de renda, autonomia e flexibilidade. Enquanto tudo isso acontece, as redes sociais ganham um papel cada vez mais decisivo dentro das empresas. Mesmo com restrições sobre o que pode e o que não pode ser exibido, essas plataformas levantam uma questão central. Afinal, as redes sociais ajudam ou atrapalham o trabalho? Ajuda ou atrapalha quem está trabalhando? O que você pensa a respeito do assunto? Rede social e trabalho. Combina? E nós convidamos especialistas para debater esse assunto conosco ao vivo aqui na Paz FM. Caio Fábio conosco. Caio Fábio Martins é psicólogo, consultor de recursos humanos e gestão organizacional, é também professor universitário no IPOG, na PUC Goiás. Obrigado pela honra da presença. Ajuda ou atrapalha? Pode rede social? Pode isso, Arnaldo. Seja bem-vindo. Luiz, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer compor essa mesa. Obrigado por propor um tema tão relevante para esse cenário que nós vivemos na área organizacional, nas profissões, nas mudanças de carreira, né? E é um prazer estar aqui junto com a professora Cíndia, a coordenadora do meu primeiro MBA e uma mentora de muitos colegas aí, inclusive minha. A Rafaela, que acabei de conhecer, mas tem um currículo muito relevante. Prazer estar com vocês. E pensarmos juntos como que a gente consegue apresentar o nosso trabalho, desenvolver o nosso trabalho através da comunicação dele nas redes sociais, que cada vez mais pertencem à nossa dinâmica de interação social, né? Então, quem não tem um Instagram, um LinkedIn, um Facebook e todas as outras formas de comunicação que podem sim ser excelentes meios, e eu acho que é sobre isso que a gente deve focar a nossa conversa, né? Como que a gente utiliza esses caminhos para alcançar os bons resultados aí. É um prazer falar sobre isso. Muito bem, a gente está ao vivo aqui, nós estamos ao vivo no YouTube da Rádio Paz, tá? Você pode acessar aí, Paz FM Oficial, Paz FM 89,5, pode compartilhar também, esse assunto é importante, pode ajudar muitas pessoas, muitos jovens. Você que tem essa dúvida, né? Entre aí no nosso Instagram, Paz FM Oficial, ou no YouTube, Rádio Paz FM 89,5. Estamos ao vivo também no nosso site. No site pazfm.com.br, para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você também acessa aí no Instagram, acessa no aplicativo e no nosso site pazfm.com.br, tá? E compartilha para você ajudar outras pessoas também. E agradecer, além do Caio, a Cíndia Bressan, professora, né? Professora, doutora Cíndia Bressan, psicóloga, especialista em carreiras, é professora no IPOG também. Nos honra a sua presença. Bem-vinda, Cíndia. Como é que você está? Muito grata, Luiz. Cada vez que você chega aqui, você está diferente. Não é só a rádio, não. Você também. E eu chego aqui, encontro uma casa cada vez mais bela e a receptividade e o carinho de sempre. Já me sinto em casa. Quero agradecer a oportunidade, quero agradecer estar ladeada de pessoas tão queridas e competentes, que eu acho que o papo aqui hoje vai ser muito bom. E Caio, obrigada pelo seu reconhecimento e suas palavras. E olha, esse é um assunto muito importante, porque se por um lado a gente tem um questionamento se as redes sociais ajudam no foco, na concentração, no alcance de objetivos profissionais, por outro lado também ela é uma exposição. Ela é uma forma da gente falar que estamos na vitrine, né? Então como é que a gente vai trabalhar isso de uma forma produtiva? Acho que é uma boa pergunta. Muito bem, ok, vamos lá então. Ao vivo no YouTube, você participa no Ponto de Vista, ao vivo no nosso Instagram, ao vivo no site pazfm.com.br e no nosso WhatsApp para você também participar, perguntar, tirar dúvidas e dar a sua opinião. Você que é profissional, você que trabalha, rede social e trabalho, combina? O que você pensa a respeito do assunto? Fale conosco, dê a sua opinião aqui no nosso WhatsApp da Paz, mas por gentileza diga o seu nome e o local de onde você fala. 629-8599-2440. Você que está fora de Goiás, fora do Brasil, também fala conosco. 629-8599-2440. Rede social e trabalho. Combina? Ajuda ou atrapalha? Para debater esse assunto aqui, a gente recebe também aqui a Rafaela Bruger, que é especialista em marketing e negócios digitais, social media, fotógrafa e fundadora da Ana Mídia, Associação Nacional do Mercado
e indústria digital. Tá correto? Rafaela, seja bem-vinda, obrigado pela presença. É um prazer estar aqui novamente. Fico muito feliz pelo convite. Pauta interessantíssima, muito importante da gente debater. Hoje eu tenho certeza que vai ser maravilhoso esse debate nosso. E sim, as redes sociais, elas ajudam e atrapalham. Vai depender do que a gente faz com ela. A gente tem que entender que redes sociais são ferramentas. O probleminha está entre a tela e o dedinho ali da pessoa e o que ela faz com aquele conteúdo que ela posta. Muito bem. A Jennifer tem quantos anos? A Jennifer está acompanhando a professora Cindy aqui. Quantos aninhos você tem, Jennifer? 28, um carinha de 17? Tem mesmo, Menina, carinha que de coisa 17. boa! Olha isso. Que coisa boa. Essa geração mais jovem, né? Mais conectada. Mais conectada, é a geração digital. E o próprio doutor Augusto Cury já detectou a questão da síndrome do pensamento acelerado, né? Você falou sobre concentração e foco, né? Como é que essa geração, então, no mercado de trabalho, né? Quando está não só no digital, mas no momento da entrega, como é que vocês que lidam com essa geração todos os dias, né? Esse mundo digital está ajudando ou está atrapalhando os nossos jovens? Eu acho que o grande desafio é pensar qual que é o caminho de formação desse jovem para além das redes sociais. Porque essa estruturação de pensamento, né, desse sujeito que vai aproveitar ou não o caminho da rede social antecede a rede em si, né? O processo educativo, ele perpassa hoje a formação na digitalização. Então, como é que os nossos pais, os nossos educadores estão acompanhando isso? Enquanto professor da graduação, por exemplo, que a gente recebe aluno 17, 18 anos, né? Um aluno mais provocado à rede social, porque eu acho que o tempo vai nos deixando um pouco mais tranquilos em relação à exposição nas redes sociais. Via de regra, eles utilizam aquilo como um canal de fofoca mesmo, de provocação, de ofensa, às vezes de uma crítica. E com o passar do tempo, acho que esse manejo vai amadurecendo a relação com as redes sociais e a gente entende que ali a gente desenvolve uma frequência de postagens, por exemplo, para favorecer a nossa marca, favorecer aquilo que a gente está entregando, o empenho e principalmente o que a gente está aprendendo, né? Porque aí você pega, por exemplo, o LinkedIn, que é a grande rede social profissional que nós temos, né? Apesar de a gente utilizar todas elas, pelo menos eu utilizo todas, mas quem eu sigo? Que informações que essas pessoas me fornecem? Nós falamos aqui, por exemplo, sobre o desafio da crítica em relação ao mundo do trabalho. Nós temos aí vários influencers que passam o dia postando coisas anti-trabalho. E se a gente passa o dia todo vendo coisas anti-trabalho, trabalhar se torna uma ofensa. Né? E se a gente começa a ver o trabalho como um lugar de desempenho, de florescimento, de produtividade, de entregar o nosso melhor, de entregar o nosso talento, o nosso dom recebido por Deus, meu querido, minha querida, a chance da gente trabalhar com muito mais emoção e envolvimento é muito maior. Então, existe talvez um conceito aí, né? Um neologismo, uma dieta da rede social. O que eu estou consumindo nesse dia a dia aí? Eu acho que é uma pauta importante a ser colocada. Cíndia? Eu vejo que a questão do trabalho, como o próprio Caio colocou, o que as pessoas ouvem dos influencers, mas também o que elas ouvem, principalmente da família e do pai a vida inteira. A construção do trabalho para o jovem, como a gente está colocando aqui, perpassa: não posso comprar isso porque eu não trabalho, eu não ganho bem, eu não ganho dinheiro para comprar. Ou eu não posso ficar com você porque eu tenho que trabalhar. Mas o meu chefe não é bom. Então, se uma criança ouve isso à medida que ela vai crescer na vida toda, e aquele pai tem um trabalho CLT, que é uma das coisas que a mídia vem questionando, o que ela vai criar de um modelo mental que vai estruturar o pensamento dela sobre trabalho? É bom ou ruim? Eu quero ou não quero isso para mim? Então, eu acredito que é uma conjuntura social que a gente precisa rever e precisa rever por meio das mídias. Por quê? Porque hoje não tem como, gente. As mídias são avassaladoras ao divulgar informações. Não tem nada hoje que eu conheça que divulgue mais rápido, que seja como um rastilho de pólvora, como falávamos antigamente, do que as mídias sociais. O que a gente precisa é saber quem os nossos filhos, nossos colegas de trabalho mais jovens, as pessoas que a gente mentora, seguem. E orientá-los também a seguir perfis adequados. Não tem aquela história de, você não deve entrar na mídia, não segue, não entra, porque não é a realidade, não é a vida. O que a gente precisa é fazer um bom uso daquilo ali. Eu sempre comento que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A gente tem isso classicamente como um ditado. Então, é o quanto de uso de mídia social. O que é um perigo muito grande? Quando você entra para ver um Reels ou ver uma coisa que te mandaram, que pode ser interessante, construtiva, de aprendizado,
e você passa meia hora, uma hora abduzido. Não sabe aonde você estava, o que você entrou para fazer. E esse tempo passou e você pode não ter aprendido nada, interagindo socialmente positivamente, vamos dizer assim. E no final passaram-se horas. E isso já existem várias pesquisas que mostram que quanto mais você fica na tela, ou mesmo usa a inteligência artificial de modo não crítica, de modo não avaliativa, de modo não consciente... Não criativo. Não criativo, exatamente. Você vai realmente perdendo capacidades cognitivas, entre aspas, emburrecendo. Perdendo capacidade de análise. Então, eu acho que é essa pergunta que os pais devem fazer quando veem os filhos adolescentes nas mídias, aqueles que estão entrando no mercado de trabalho, aqueles que estão nos ouvindo devem fazer. Eu preciso da mídia, mas como eu uso? Acho que essa é uma pergunta importante. Rafaela, inclusive a Rafaela, ela tem uma experiência muito importante na área. Foi vice-presidente da Associação Brasileira de Agentes Digitais de Goiás, a ABRAD Goiás, e hoje resolveu seguir, aprofundar nessa questão, fundou a Anamid, né? Anamídia. É uma associação assim, relativamente nova, de âmbito nacional, e que congrega várias empresas do mercado digital. Então, a gente tem desde plataformas digitais, a agências de publicidades focadas somente no digital, que cuidam, inclusive, de perfis nas redes sociais. E desde profissionais liberais, como, inclusive, pessoas da área do direito, focadas em direito digital, e, inclusive, autônomos, que é o meu caso. Então, assim, por isso que a gente fala do ecossistema digital, porque é uma gama muito grande de profissionais que hoje, quando a gente fala do ambiente digital, a gama de atuação, o leque de atuação é gigante. É gigante e muito dinâmico. A gente dorme um dia de um jeito, no dia seguinte já tem uma plataforma nova, uma inteligência artificial nova, uma rede social nova. E falando em redes sociais, eu estou achando o debate aqui maravilhoso. Repararam que a gente está sempre falando de geração e de hábitos, e isso vem de um conceito, de um estudo do marketing, que o marketing ele separava as gerações por conta do hábito de consumo. E isso trouxe para as redes sociais estudar o comportamento humano, na verdade. É um estudo do comportamento humano. E isso, assim, foi facilmente que passa pela visível. psicologia, né? Muito, muito. Eu descobri, estudando marketing, que o marketing, na verdade, ele bebe da psicologia. É preciso estudar a mente humana para você entender como o ser humano se comporta. Porque marketing, na verdade, é para vender. Não, é estratégia, é uma análise estratégica de como que você vai poder vender o seu produto. Né? E aí isso é maravilhoso, porque a gente está falando aqui de hábitos, né? Isso se torna mais efetivo justamente quando você entende o comportamento humano, né? E muito mais quando a gente fala de mercado de trabalho. Isso. Que é pouco debatido. A gente fala muito assim, de empresas que estão vendendo e marketing, isso, aquilo. Nós vamos entrar, inclusive, no segundo bloco, mais fundo nessa questão do mercado de trabalho, e é importante. Mas nesse primeiro bloco aqui, para você e para o ouvinte da Paz FM, você é especialista nessa área, é professora, né? Tem uma associação nacional nessa área e conviveu, imagino que você deve ter convivido com pessoas da geração que nasceu nos anos 1950, 60, outros na geração de 1970, 1980, depois 1990 a 2000. E os né? milênios. Essa geração. Você acha que para essa geração mais nova, que nasceu depois de 1990, 2000, fazendo uma comparação da entrega, da qualidade da entrega, das gerações anteriores, quando a gente era um pouco mais analógico, né? Rede social e trabalho, combina? Combina, dependendo se a pessoa sabe usar, de fato, a rede social. Combina muito. Imagine, por exemplo, você queira se tornar uma referência naquilo que você está fazendo, queira chamar a atenção, né, de possíveis empregadores. Você pode e deve postar, de repente, algo do seu dia a dia que valorize aquilo que você faz. Eu fico imaginando assim, por exemplo, se um dia eu fosse recrutadora,
Meu Deus, se eu visse uma rede social de alguém que está preocupado só com balada, está preocupado em só curtir a vida, né, posta opiniões que vão de encontro aos direitos de outras pessoas. E eu não gostaria de ter essa pessoa comigo. Você sabe que isso é uma realidade, né? Hoje não só hoje, já há muitos anos, na área de recrutamento e seleção, é feita uma busca nos perfis, não só no LinkedIn, porque o LinkedIn tem uma aparência mais profissional, as pessoas tomam mais cuidado, mas nas outras redes sociais também é feita uma pesquisa e várias pessoas já perderam oportunidades de serem contratadas, ou mesmo foram demitidas de empresas por conta do seu posicionamento em termos de redes sociais. Então, isso vale também, não só para o candidato, isso vale também para o contratado. Você que já é servidor ou funcionário, você pode sim, em virtude de um posicionamento discriminatório numa rede social ou de um posicionamento contrário ao que aquela empresa ou aquele órgão preconiza, ser convidado a conversar sobre aquilo ali, se explicar sobre aquilo ali e às vezes até, dependendo da situação, não ficar. A gente tem vários casos desses cotidianamente no ambiente de trabalho. Então é mais um alerta que a Rafa trouxe aqui, importantíssimo. E assim, a gente tá falando como se as redes sociais fossem uma coisa à parte da relação humana, né? E não é, né? A gente é um combinado, né? Nós somos hoje... Eu fico assustado com os meus pais, por exemplo. Minha mãe é da década de 60, meu pai é da década de 70. E eu da década de 90. Então, lá em casa, eu tenho uma visão de rede social como trabalho. Então, para mim, aquilo ali é profissional. Eu uso aquilo ali basicamente para trabalhar. A parte divertida não é lá. Mas os meus pais, a diversão deles está lá. Então, como é que a gente consegue ornar também as dinâmicas de interação da função da rede social? Sim. Porque aí tem um conceito dentro da psicologia que é máximo, né? A tomada de consciência. A colega acabou de citar sobre o desafio que nós temos em relação a usar a rede social de forma adequada, né? A Rafaela. Quando ela citava isso, eu ficava pensando sobre o quanto a gente está sendo manipulado, e a gente sempre é manipulado, é impossível não ser manipulado. E não estou dizendo que não tenha como a gente viver criticando tudo, não é isso. Somos seres sociais, somos. Né? Então, assim, tem estratégias para isso, quem tem a melhor ganha. A questão é, como é que a gente consegue criticar essa manipulação? Sim. Porque eu sei, por exemplo, que o perfil de política vai me manipular, o jornal vai me manipular, a mídia comercial, a mídia educativa, A, B, C, D, E, F. O criticar que você usa é o sinônimo de analisar. Isso, exatamente, sinônimo de analisar. Então, como é que eu vou olhar para isso e falar assim, qual é a função desse post? Qual é a função desse comentário? Qual é a função desse vídeo? Qual é a função dessa crítica? Qual é a função desse elogio? Porque se essa função ela não combina com o que eu quero ser na vida do outro, né? Como, sei lá, um consumidor de algo que não presta, por exemplo, porque o influencer A, B, C ou D determinou que eu devo usar. Ou se é um influencer que consegue ponderar e fazer um certo filtro do que ele apresenta para mim como solução. E aí a gente fala disso parecendo que é produto dos marketplaces. Não tô falando de produto, tô falando de serviço. Às vezes o cara aparece lá falando de um profissional A, B, C ou D, que é excelente para um processo X ou Y, e ele nunca viveu aquilo ali. Você vai consultar o histórico dele na rede social, ele nem curte o material dessa pessoa. E ela simplesmente está jogando para você a bomba porque ela ganhou para isso. E aí essa capacidade crítica de pensar, será que o fulano Beltrano usaria mesmo esse serviço? Será que realmente é assim que funciona? Ele usaria mesmo essa roupa? Exato. Porque é tão bonito quando tem pertencimento. Sabe, quando a gente fala de algo que a gente experimenta, né? Nós temos aqui um comum que é o IPOG, né? Eu falo muito do IPOG no meu perfil, mas eu primeiro estudei lá. E eu sei como é que funciona ser aluno. E aí agora eu posso falar à vontade porque eu tenho experiência de vida. Agora, eu tô falando de um processo e fui fazer, sei lá, uma faculdade na Rússia, porque eu não queria fazer aqui. Mas pera lá, que capacidade é essa que eu tenho de criticar esse ou aquele processo? Então, eu acho que esse pertencimento, essa consciência, essa capacidade crítica, ela ativa na gente esse contraponto que a Cíndia colocou sobre a limitação ou emburrecimento, né? Como ela bem disse. Porque quanto mais eu me provoco a pensar qual é a cena que estão querendo me colocar e quem nessa cena está lucrando com isso, mais fácil é para tomar decisão. Eu continuo aqui ou eu me retiro dessa cena? Acho que essa é uma crítica. E até pensando que tem um algoritmo por trás de tudo isso, o que acontece? Se a gente partir do pressuposto, juntando marketing, psicologia, mundo, né? Que
Quanto mais eu me posiciono na rede, ela é feita para isso, ela é feita para trocas. Ela não é feita para voyeurs, ela é feita para troca. Então, quanto mais eu me posiciono, os algoritmos vão me entregando mais do mesmo. Ou seja, mais daquela linha que ele já desenhou, de que eu faço parte, de que eu concordo, de que eu tenho pertencimento, de que eu consumo produtos, serviços, informações, o que quer que seja. E isso é uma coisa interessante da gente pensar e quebrar. Eu quero dar uma dica. Comece a seguir perfis muito diferentes dos seus. Essa é uma estratégia que eu aprendi num documentário que eu quero recomendar para todo mundo, que chama O Dilema das Redes, no Netflix. É um documentário já antigo, não é de agora, mas ele traz reportagens de pessoas que trabalhavam nos bastidores da Meta, do Instagram, do Twitter, de todos esses. E ele fala, olha, o algoritmo se perde quando você começa a seguir perfis muito diferentes. E aí, você consegue ampliar um pouco mais a sua visão e a sua consciência. Porque se você segue perfis muito semelhantes... Tira você da bolha. Exato. Senão, você vai ficar imerso em uma bolha. Exato. A proposta do algoritmo é te colocar na bolha. Porque quanto mais ele te põe na bolha, mais ele te conhece, mais ele consegue prender sua atenção e te fazer um consumidor, seja de produto, serviço, do que quer que seja. Quando você estoura essa bolha, ou sai dessa bolha, que é o que o documentário coloca e que eu tô dando a dica aqui pra vocês, você deixa o algoritmo meio perdido. E aí você consegue transitar mais entre mundos. O fato de eu seguir um perfil que eu não concordo, às vezes, com o posicionamento, não quer dizer que eu concordo, quer dizer que eu fui lá ver. E assim, e não há problema nenhum, muito pelo contrário, é muito saudável você ver ângulos diferentes, posturas diferentes. Concordar é quando eu expresso, quando eu curto, quando eu comento, quando eu valido. Seguir o perfil não é concordar. Então, isso é uma coisa interessante para quem quer o ambiente de trabalho, que você consiga ser múltiplo, ter esse olhar mais amplo, saia dessa bolha. Eu acho que essa visão ajuda muito a você pensar, olha, peraí, eu posso não concordar com você, mas eu vou ouvir o que você tem a dizer. Eu vou pelo menos pensar sobre isso. Né? E esse, eu acredito que é um modelo mental lifelong learner, ou seja, aprendiz ao longo de toda a vida com tudo. Né? Eu não aprendo porque eu concordo com você. Às vezes eu aprendo porque você falou algo que eu não concordo e eu aprendi a ter argumentos, inclusive, para justificar o que eu concordo. E a gente vive hoje muito numa bolha, né? Essa dica é importante, Cíndia. Para você que está chegando agora, aqui no Ponto de Vista, hoje a gente conversa sobre o mercado de trabalho e vamos falar também sobre as profissões do futuro. Temos aqui 3 especialistas que trabalham também com essa área. Quais são, então, as profissões do futuro? Rede social e trabalho, combina, ajuda ou atrapalha? A gente está discutindo esse assunto aqui. Você que está acessando as nossas redes sociais, aqui da esquerda para a direita, o Caio Fábio Martins, que é psicólogo, é consultor de recursos humanos, gestor organizacional, é professor. A Cíndia Bressan também é professora, doutora, professora, psicóloga, especialista em carreiras e professora no IPOG também. A Rafaela Bruja também especialista em marketing e negócios digitais. E então você que social media também, ou social media, né, para você que está ligado aqui na Paz FM, estamos ao vivo no YouTube para você participar. Rádio Paz FM 89,5-oficial. Estamos ao vivo no Instagram da Paz FM, tá? YouTube, o Instagram, estamos ao vivo aqui. No Instagram, Paz FM Oficial, tá? E também no nosso site, www.pazfm.com.br. No site também estamos ao vivo, você pode participar do Ponto de Vista. E no nosso WhatsApp, deixa eu atualizar aqui o WhatsApp, 8599-2440, 629-8599-2440. Você fala conosco ao vivo aqui no nosso Ponto de Vista. Oi, Josi, tudo bem, querido? Obrigado pelo carinho da audiência, a participação. Carliane também, seja bem-vinda. Muito obrigado. Edna, está em Brasília. Abraço para os amigos do Distrito Federal. Sempre os melhores temas. Obrigado, Eva Carvalho. Eva, você sempre nos incentivando aqui, né? Obrigado. Rizes também está em Anápolis, ligado no programa, sempre nos incentivando. Obrigado, Rizes. Um abraço para você. Rosa Manzi. Oi, Rosa, tudo bem, querida? Obrigado aqui. Que bom ter você com a gente aqui, não só no trabalho, como em qualquer lugar. A rede social está acabando com a união das famílias, com os colegas de trabalho, uso indevido na hora até na hora dos cultos. Aqui em casa nem fico na sala com meu esposo para assistir TV, ele não desgruda do celular. De manhã, de tarde, de noite, está insuportável, infelizmente, coloca aqui a Rosa. Essa realidade, Rosa, que em todas as áreas, que bom que você abre o coração e fala conosco, porque essa situação está
atingindo todas as áreas da nossa vida, não só a área profissional, mas a gente quer conversar um outro assunto agora, que a Rafaela pontuou agora há pouco, Rafaela, sobre a questão do mercado profissional. Na virada de ano é muito comum a gente querer zerar a conta. No Brasil, a gente tem essa cultura, mais no mundo ocidental, né? A gente quer zerar a conta e começar com novos projetos para o ano novo. E, às vezes, esses projetos incluem vida financeira e vida profissional. Qual a orientação de vocês para quem ouve a Paz FM, né, que está pensando aqui numa motivação profissional, de repente mudar de carreira 2025? Quais seriam, então, as principais profissões do futuro? O que a gente deve estar atento? No início do próximo bloco, a gente responde essa questão ao vivo no Ponto de Vista da sua Paz FM. É o Ponto de Vista ao vivo na Paz FM. Neste segundo bloco, vamos falar sobre o mercado de trabalho e as profissões do futuro. Estamos conversando aqui também sobre rede social e trabalho. Combina? Ajuda ou atrapalha? Estamos ao vivo, você que está acessando as nossas redes sociais aqui, da esquerda para a direita, o Caio Fábio Martins é psicólogo, consultor em recursos humanos e gestão organizacional. É também professor universitário. No meio da bancada, Caio, você gostou do 4K? Tô vendo que você tá assim... Eu tô me admirando aí. Tá assim? É narcísico, né, cara? Narciso, pois é. Narciso. É. Muito bom. Legal isso. Fala nada, não observa. A gente tá ao vivo. Nós estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo no Instagram e ao vivo também no site da Paz FM, pazfm.com.br. Por isso que a gente está brincando aqui, né? No meio da bancada, a Cíndia Bressan, professora, psicóloga, especialista em carreiras e também professora do IPOG. Ela tá diferente. Se você olhar as fotos antigas aí da Cíndia, toda vez que você vem aqui, você vem diferente. Hoje mais ainda, me surpreendeu. E à direita, a Rafaela Bruja, também especialista em marketing e negócios digitais e social media, professora, fotógrafa e fundadora da Anamid, Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital. Muito bom. Cíndia, a Patrícia Monteiro está aqui com a gente no YouTube, pedindo para você repetir aqui o documentário que você falou. Ela está dirigindo aqui. Então, Patrícia, muito cuidado, viu, querida? Obrigado aí por estar acompanhando a gente na Paz FM aí. É na Netflix o documentário? É um documentário da Netflix, ele chama O Dilema das Redes. E aí nós já temos alguns posts colaborativos aqui da Rádio Paz com o IPOG. Então, se você quiser, a gente vai postar lá também nos comentários. O Dilema das Redes da Netflix. É imperdível, Patrícia. Ele mescla essas entrevistas com pessoas dos bastidores das mídias com uma historinha de uma família. E como as gerações novas dessa família, né, que são jovens, acabam ficando abduzidos pelas redes sociais e eles têm isso como um vício, gente, porque nós estamos falando aqui de uma saúde pública também. Existe um vício relacionado à utilização dessas redes e etc, que aí, se levarmos para o lado do nosso foco aqui, que é trabalho, pode fazer com que a pessoa não consiga trabalhar, porque ela só quer ficar na rede o tempo inteiro, se distraindo, ou como disse Caio aqui muito bem na nossa área de psicologia, fugindo de alguma coisa. Ok, muito bem, gente. Então, nesse terceiro bloco, acho que seria importante a gente aprofundar. Vamos falar um pouquinho também sobre inteligência artificial, mas vamos falar sobre as profissões do futuro. É muito comum a gente, no final do ano, virada de ano, projetos novos, sonhos novos, e às vezes esses sonhos têm a ver com a nossa vida profissional e financeira, né? Na concepção de vocês, isso é bom? Como é que vocês veem essa questão? E quais seriam, então, as profissões do futuro ou as profissões que a gente deveria olhar ou estar investindo? Olha, vou começar então, licença, colegas. Eu amo essa área, né? Eu sou mentora de carreira há muito tempo. Aqui no Instituto Bressan, a gente tem um trabalho forte sobre sucessão, sobre programas de trainee. E eu acho que é importantíssimo. Se antes a gente tinha uma ideia, né, pegando gerações, como falamos aqui, que a gente tinha uma única carreira ao longo de toda a vida. Meu avô trabalhou num banco 45 anos. A gente sabe que hoje nós vamos ter múltiplas carreiras ao longo da vida. Não é uma questão de quanto tempo eu fico numa empresa. Eu posso ficar numa empresa 10, 20, 30 anos, desde que eu esteja aprendendo, desenvolvendo em outras áreas, tendo desafios e crescendo. Mas uma realidade é que a tendência é não ficar mais tanto tempo assim numa mesma empresa. Então agora, no final de ano, eu acredito que você deveria pegar uma folha,
e fazer uma matriz. Vou te dar uma dica bem prática. Matriz de pontos fortes e pontos de melhoria. Pega o seu emprego atual. Eu vou pro site GPT ou vou pra caneta mesmo? Vai pra caneta. A caneta é melhor? A caneta. Depois você pode até ir pro chat GPT e pedir pra ele dar um refinamento, pedir pra ele ampliar. Mas comece exercendo a sua função humana, cerebral, cognitiva. Então vai... caneta e papel mesmo é melhor. Inclusive, existe uma pesquisa, Luiz, que fala que a gente escrever ajuda muito as funções cognitivas, né? Aquela ideia de que eu falei que a gente não vai emburrecer entre mil aspas. Gente, por favor, me interpretem bem, que a gente tem muito medo nas mídias, né? De como seremos interpretados. Porque a escrita, que é uma coisa que muita gente tem perdido, porque a gente tem usado muito mais os 2 dedos para o celular, ou então a digitação de uma forma geral, ela é cognitivamente importante porque ela cria novas sinapses que a gente vem perdendo. Então, é importante escrever demais, viu, gente? Ler e escrever é muito importante. Vai para o papel, pega uma caneta e coloca. Hoje, no meu trabalho, na minha carreira, quais são os pontos fortes? O que me anima a trabalhar nisso? O que tem a ver com o meu propósito? Isso. Hoje, na minha carreira, o que me desanima? O que me cansa? O que me deixa, assim, estressado ou apático? Porque existe tanto o burnout, que é o estresse do mais alto nível, mas existe um termo chamado burnout, que é quando você fica tedioso, apático, quando os requisitos do seu cargo são aquém do que você gostaria de entregar, que você não tem desafios. Então escreve ali, o que me deixa chateado no meu trabalho? E aí pensa, se eu não fizesse isso, eu tenho uma pergunta que eu faço muito nas minhas disciplinas de carreira, que é a seguinte: suponhamos que você não possa mais trabalhar no que você se formou e no que você faz hoje. Eu não posso mais ser professora, não posso mais utilizar minha voz para ser palestrante, treinamento. O que você faria da sua vida? Eu acho que a gente tem que ter um plano. Carreira, gente, é ter planos. Plano A, plano B, plano C, plano D. E pensar nisso te possibilita imaginar que eu, por exemplo, vou tranquilamente morar no meio do mato, eu vou tranquilamente criar gado, plantar, eu preciso ter dinheiro para isso, mas que eu gostaria de fazer isso é uma real, e todo mundo que conhece mais próximo sabe disso, né? Então, é importante para a carreira que você esteja com ela sempre atualizado, o LinkedIn atualizado. A gente nunca sabe, gente, o dia que a gente vai perder um emprego. Todos nós da iniciativa privada sabemos que hoje estamos, amanhã podemos não estar, por N razões, inclusive desconhecidas por nós, sem ter tido um feedback antes. Então, para isso, mantenha seu LinkedIn atualizado e pense, se eu não pudesse mais fazer isso, o que eu faria? Pegue o que a sua carreira hoje te apresenta de positivo e estenda para outros lugares. E pegue o que ela apresenta de não tão positivo e pensa como eu vou trabalhar isso para não sofrer tanto o ano que vem. E às vezes, vou agora pedir pro Caio me ajudar. O não sofrer, Caio, é trabalhar isso psicologicamente. Não é mudar de emprego, de carreira, né? Mas é às vezes lidar melhor com aquilo que eu não posso mudar nos ambientes de trabalho. Acho que um desafio aí, Cíndia, é a gente dar foco naquilo que a gente tem de melhor, né? A gente trabalha muito com a ideia de alto desempenho, né? E alto desempenho nada mais é do que compreender quais são as minhas principais competências, meus principais conhecimentos, habilidades e atitudes, dominar isso e desenvolver isso para evitar que eu dependa das minhas limitações para sobreviver, né? Porque eu vou criando um guarda-chuva de prosperidade ali, vamos assim dizer, né? Porque eu também morro de vontade de ir pra roça, comprar uns alqueiros e criar um gato. Mas, pô, a cena de acordar às 5 da manhã, 6 da manhã para tirar leite, alimentar o gado, cuidar do curral, não é muito a minha cena. Ah, não, mas aí eu vou deixar meu marido. Eu já casei com um cara do agro, eu casei recente com um cara do agro pra isso, porque você tem que também ser estratégico na hora que você escolhe. Se tiver alguma pioa ouvindo, pode mandar mensagem. Mas enfim, dito isso, como é que eu posso desenvolver as minhas outras habilidades, no nosso caso, na docência, no ensino, na palestra, etc., pra gente poder contratar essa mão de obra e mitigar os nossos gaps. Isso. Porque se na rotina a gente não quer acordar cedo pra tirar leite, não tem nada de errado em tirar leite e acordar cedo. Nada. Só que você precisa saber se você gosta. Isso. Como é que a gente funciona? Porque eu, você, imagino que a colega também, até 2 da manhã, 3 da manhã trabalhando, pra mim é tranquilo, mas não me manda acordar cedo. Não é a minha pegada, eu desempenho melhor à noite. Então, é importante até esse time da rotina. Se eu sou bom nas mídias sociais, naturalmente, estava conversando há pouco com a Jennifer sobre a rotina de comunicação, né? O Luiz é histórico nisso, eu amo comunicação. Adoro, queria ter feito jornalismo, né? Fiz psicologia quase que por uma sazonalidade. Então, comunicar para mim é tranquilo. Mas tem muitos colegas da psicologia que, quando vão se comunicar,
meu Deus, eles travam. É um pânico. É um pânico, um desespero. Então, publica artigo, publica livro. Você não precisa se comunicar na oralidade. Então, quais são as forças que eu tenho? E aí, respondendo a sua pergunta sobre o profissional do futuro, eu acho que esse automapeamento, essa autonomia, você começou dizendo no texto, né, sobre autonomia e flexibilidade como eixos fundamentais da nova geração. Mas é do mundo moderno, né? Então, como é que eu consigo me gerenciar? Pô, se eu pergunto pro Luiz qual é a sua maior habilidade e ele não sabe, qual é o desafio de gerenciar o Luiz? Porque se ele não tem consciência disso e eu digo pra ele que ele é um bom comunicador e ele não sabe disso, daqui a pouco ele vai dizer que não, que eu que tô errado. E aí ele vai começar a me criticar e talvez até a me ter como um péssimo gestor, porque ele não reconhece a competência que eu reconheço nele. Então, essa consciência de si, que a Cíndia colocou aí por essa matriz, ela vai facilitar até o que você comunica nas redes sociais. Sim. Rafaela, seu ponto de vista? Olha, continuando as dicas maravilhosas que a gente está ouvindo aqui, vou seguir a linha da professora Cíndia, que ela mencionou o LinkedIn. Caro ouvinte, se você ainda não tem um LinkedIn, prepare um tempinho nessa virada do ano, faça o seu balanço profissional e abra o seu perfil no LinkedIn. O LinkedIn, ele é uma rede social específica para assuntos, pautas profissionais. E ele permite que você coloque todas as suas especialidades. Ele permite que você coloque todas as suas formações naquilo que você domina. Ah, eu sei um pouquinho de inglês, eu sei um pouquinho de espanhol. Ele permite você colocar isso tudo. Você constrói o seu perfil e esse perfil ele vira um currículo que hoje é aceito por praticamente todas as empresas. Então, o LinkedIn, ele precisa ser visto não somente como uma rede social, mas ele pode e deve ser visto e utilizado como se fosse um currículo. Um currículo ali que está público e as pessoas, os recrutadores, podem dar uma olhadinha e, de repente, te convidar para uma vaga. E, continuando o assunto sobre novos postos de trabalho, tem uma coisa interessante, um fato histórico muito interessante que a gente vive hoje no mundo digital, no mercado digital, que são as revoluções silenciosas. Por que tem esse termo? Porque quando a gente olha para trás na história da humanidade, a gente teve, por exemplo, a Revolução Industrial, que mudou muita coisa na maneira como, né, os produtos eram fabricados. Então, foi uma revolução ruidosa, visível, porque justamente por conta do maquinário e da tecnologia que passou a ser utilizada. E hoje são grandes revoluções silenciosas, como é, por exemplo, a rede social, como é, por exemplo, o uso da inteligência artificial. E aí isso tudo impacta no quê? Novos postos de trabalho, novas profissões surgindo no mercado de trabalho. Hoje, por exemplo, quando a gente pensa em rede social, tem um social media, né? Que é aquela pessoa especialista em cuidar dos perfis. Mas quando você olha, por exemplo, para a inteligência artificial, tem aquela pessoa especialista hoje em fazer prompt. Que é justamente o comando, né? Para você obter a resposta mais adequada da inteligência artificial. Rafa, então, isso acontece. Eu li, isso que a Rafa tá falando é tão importante, que eu li no perfil da Marta Gabriel, que é uma futurista. A melhor que temos no Brasil. Eu gosto muito dela também. Dela e da Sabina Devic. E aí, a Marta estava falando que até 2030, num relatório que ela consultou, 97 milhões de empregos serão abertos em função da inteligência artificial e das novas maneiras de trabalho. Mas 85 milhões de postos serão perdidos. A minha pergunta para nós aqui e para você, ouvinte, você vai estar no 97 novo ou no 85 antigo? Porque o 97 novo vai dar trabalho. Aprender uma coisa. O que é o grande desafio de mudar de carreira? É abrir o aprendizado, ter flexibilidade. E aí, eu vejo que o marketing é uma grande carreira promissora, né? Porque as pessoas cada vez mais vão querer juntar com a gente da psicologia para entender o comportamento de consumo, para poder viabilizar isso pelas redes sociais. Então, carreiras que têm crescido muito, inclusive o vestibular de Goiás da Federal mostra isso. Inteligência artificial passou medicina. Em termos de nota de corte,
e procura, porque as pessoas já estão querendo entender como vão contribuir lá na frente. Outra área muito importante dentro da tecnologia, segurança. Porque as pessoas também estão morrendo de medo. Porque a gente tem visto ataques cibernéticos para órgãos do governo do mais alto nível mundial e etc, etc. Então, a área de segurança, para quem gosta de tecnologia, é uma boa área para investir enquanto carreira. Não só para desenhar prompts, para entender de inteligência artificial, entender de programação, mas entender de segurança. E assim, né, Cíndia, um dos desafios que a galera da tecnologia tem é de comunicar com o cliente final. Então, tem aí uma área que já existe há alguns anos, que é o User Experience, que é o mediador entre o desenvolvedor do software e o cliente final. E essa área também, ela carece muito de gente que se relaciona bem, que sabe comunicar, que tem um pensamento tanto quanto processual. Então, ele entende, a Cíndia quer criar um aplicativo para agendamento de palestras, reservas de sala automática, papapá. Bacana, esse é o problema da Cíndia. Como é que eu comunico para o Luiz, que é o meu desenvolvedor .NET, para ele criar um banco de dados com acesso a todas as salas do Brasil para que eu tenha essa informação? Então, como é que a gente vai mediar a comunicação? Porque essa comunicação que a gente disse lá atrás, que as pessoas estão reduzindo a capacidade de comunicação, estão se tornando tanto quanto mais digitais e menos verbais, né? A oralidade está reduzindo, passa a ser muito caro a capacidade de compreensão crítica e de ajuste dessa comunicação entre as pessoas. Então, essa gestão da comunicação, ela ganha uma nova roupagem na era digital. A gente já tinha isso na administração, na administração de pessoas, depois veio para o RH, depois na gestão de pessoas, na psicologia organizacional, mas agora isso chega muito forte na tecnologia. Então, eu acho que é também um outro nicho aí, além das carreiras tradicionais que agora estão implicadas na tecnologia mais pragmática. Exemplo, construção civil. Sim. A gente sabe que está chegando agora aquela empresa do Roberto Justus, chegando em Goiás, que deve reduzir para 20%, 30% o custo de construção de uma casa, que é toda pensada através da tecnologia. Então, como é que eu domino as ferramentas de software para a construção de casa? Né? A colher de pedreiro vai se tornando a tela de computador. Então, como é que eu vou processando isso e pensando nas transições? Então, a gente não está falando aqui para a grande carreira, o cara que já está ganhando 10, 15, 20 mil reais. A gente está pensando em você, que está ganhando R$1.500 hoje, mas que pode transicionar, aprender novas habilidades e potencializar aquilo que você já faz. E aí, eu vou dar uma dica importante também. Diga. A área de saúde emocional e mental. Nós também dica vamos maravilhosa. precisar de muitos profissionais para lidar com todas essas demandas, com toda essa tecnologia, com todo esse mundo VUCA Bunny, com essa aceleração, com essa... eu tenho uns amigos lá de Florianópolis que falam loucuragem, adorei essa palavra. Com toda essa loucuragem, nós vamos precisar ter muito equilíbrio emocional, gente. Muito. E aí tem um outro fator envolvido nisso também, que é o envelhecimento, inclusive, da população brasileira. Se antes a gente olhava só para a Europa enquanto um continente, né, envelhecido, agora o Brasil começa a envelhecer também. Então, a gente vai precisar de cuidadores. Gente, outro dia eu tive uns desafios com meu pai no começo do ano. Graças a Deus tá muito bem agora. Mas a gente não achava cuidador. E não dava pra gente se revezar. Então, ó, cuidadores, pessoas da área de saúde, né? Fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, enfermeiros, pessoas... Terapeutas ocupacionais. Psicólogos, pessoas que voltam para a área de cuidados com a saúde mental, com a saúde emocional e do idoso, também é uma carreira em crescimento que vale a pena investir. Fantástico. Vamos trazer mais dicas, inclusive com relação à questão da inteligência artificial também. Patrícia, obrigada. Patrícia, gente, que programa maravilhoso, parabéns. Amo caneta e papel, amo ler caneta. Então você é uma pessoa inteligente. Ouve o ponto de vista, gosta do ponto de vista, ama caneta e papel, ama ler, é realmente uma pessoa inteligente aqui. Diferenciada, Obrigado, tá? já quero conhecer. Você que está aqui chegando agora no ponto de vista, da esquerda para a direita, o Caio Fábio Martins, que é psicólogo, no meio da bancada a Cíndia Bressan, também psicóloga, ambos professores, a Rafaela Bruger, especialista em marketing e negócios digitais, e você que fala conosco no YouTube da Rádio Paz, fala conosco no WhatsApp da Paz, 8599-2440. Vou liberar o WhatsApp então, diga o seu nome e o local de onde você fala, tá? Estamos ao vivo no YouTube da Paz, YouTube, no Instagram da Paz FM, Paz FM Oficial, e também em nosso WhatsApp, 629-8599-2440. Diga o seu nome e o local de onde você fala. Dinael, tudo bem, querido? Obrigado pela honra da presença aqui, Luiz Alberto. Convidado de Dinael, Madre Germana, ligada na paz. Sempre, obrigado pelo carinho da audiência. Josi, obrigado também pelo carinho aqui no Ponto de Vista, sempre nos incentivando aqui. Obrigado pelo carinho. É Mauro aqui,
Deixa eu ver aqui quem que é Mauro. Diga o seu nome e o local de onde você fala ao vivo aqui no Ponto de Vista da Paz FM. É Mauro que está falando? É isso mesmo? Por gentileza aqui. Diga o seu nome e o local de onde você fala. Deixa eu ver aqui. Oi, Luiz Alberto, tudo bem? Sou ouvinte do programa. Eu penso assim, Luiz Alberto, a minha opinião. As pessoas ficam com desculpa. Ah, que é isso, que é aquilo, que é a internet. Não é não, Luiz Alberto. As pessoas estão todo mundo doente, estão todo mundo assim, doente, sabe? Aí fica jogando culpa que é isso, que é aquilo, casamentos mal casados e muita coisa que envolve. Eu acho que a internet veio para agregar os meios sociais. Há um GPS para você ver. Senta lá dentro de São Paulo, igual eu entrei esse dia sem conhecer nada, fui bater em cima lá dentro de São Paulo, entendeu? Então as pessoas ficam com desculpa, Luiz Alberto, de tudo. Desculpa. O brasileiro tem desculpa em tudo. Obrigado, Mauro. Diga o seu nome e o local de onde você fala. O que vocês dizem aqui sobre o posicionamento do Mauro aqui? É interessante, né? É aquela coisa da gente ter uma tendência em terceirizar o problema. O problema não sou eu, o problema, de repente, Deus não está me atendendo, é o meu cônjuge que não está colaborando, meu trabalho Meu patrão, que, né? Meu patrão. O trânsito da internet. É o patrão que não ajuda. A desculpa está no outro, não em mim. O patrão não gosta de empregado. É uma reflexão profunda, viu? Tem uma teoria que chama locus de controle, é lugar que te controla. O seu locus de controle, ele pode ser interno quando você assume o protagonismo das suas escolhas e consequências. Ou seja, ônus e bônus das suas escolhas. E ele pode ser externo quando você assume um papel de vítima. E aí, quando alguma coisa dá certo, você supervaloriza porque você fez demais, mas quando dá errado, nunca é responsabilidade sua. É a lei de Murphy, é o trânsito, é Deus, até o nome em vão. Enfim, é o seu gestor, é o seu marido, a sua esposa, é o seu filho, é o seu trabalho, é o governo, é a falta de dinheiro, enfim. Mas nunca é você. E aí eu gosto muito, né, quando eu tenho um cliente nessa linha de locus externo, vítima, de falar pra ele que como é que ele pode culpar o vento que entrou pela janela e bagunçou seus papéis, se foi ele que deixou a janela aberta. Que poético. Mas não é meu, não. Eu só esqueci o nome do autor, tá? Eu tenho que deixar bem claro. E desde que eu li isso, eu uso isso demais com os meus clientes. Achei lindo. Porque é isso, gente. Eu acho que toda vez que acontece alguma coisa na vida que a gente não gosta, porque o gosto é fácil a gente falar que nós promovemos aquilo, né? Mas o que não gosta, a gente tem que parar e pensar e falar assim, qual a minha responsabilidade sobre isso? Às vezes eu não tenho responsabilidade sobre o fato, né? Mas eu tenho responsabilidade sobre como eu reajo àquele fato. Maravilhoso. Muito bom. E assim, acho que o comentário do ouvinte vai muito ao encontro da ideia de sintoma, né? A gente, na psicologia, trabalha com a ideia de fenômeno. Tudo é um fenômeno, tudo tem que ser observado, descrito, e aí a gente entende quais são as possibilidades de intervenção, de causa e etc. E a ouvinte no bloco anterior tinha citado o desafio que ela tem em relação ao marido que está o tempo todo no celular. Vamos para o basicão da psicologia, primeiro período, reforço e punição. O que está sendo reforçador para essa cena familiar, que o celular é mais relevante do que estar com o cônjuge, o parceiro ou a parceira? Será que se esse relacionamento fosse tão afável, tão favorável, eu estaria nesse processo de mexer tanto assim no celular? De que forma que essa relação foi sendo desconstruída? E isso para qualquer uma das cenas. Porque o nosso colaborador também, lá no ambiente organizacional, quando ele está muito na rede social, né, ele está o tempo todo conversando, às vezes, em paralelo, fazendo uma crítica, ele não tem interesse com o trabalho em si. Será que não tem uma visão limitada da relevância daquele trabalho? De como que esse trabalho pode facilitar a vida das pessoas e a dele também? Como é que essa jornada se é transmitida? E hoje, né, usando esse exemplo das redes sociais, eu vi um vídeo de uma médica, ela agora se formou médica, mas enquanto estudante de medicina ela fazia freelance numa empresa que chama Calzone, que é uma empresa de salgadinho, fast food nos shoppings, né? Lá no interior do Paraná. E ela posta um vídeo encerrando o ciclo dela lá e falando o quanto foi importante para ela aquela cena de trabalho ali, além do dinheiro, para a humanização. Né? Então, a Cíndia citou o Lifelong Learner, né? O meu processo de aprendizagem, ele perpassa qualquer uma das cenas que eu viva. Né? Não é só ligado à minha área de trabalho X ou Y. E como que nós, gestores, empresários, empreendedores, conseguimos desenvolver isso nas pessoas? Porque esse olhar não é natural. As pessoas naturalmente olham para o trabalho como um peso, um enfado, né? E não pode ser assim. E ainda mais para nós cristãos, que acreditamos que é um lugar de desempenho e cuidado do outro com o talento e dom que nós recebemos de Deus. Como é que a gente favorece esse aspecto e consegue se reenergizar? Porque é cansativo, é desafiador. Todo dia, mais uma vez,
Mas, ao mesmo tempo, é um lugar de proposição da transformação do outro, né? E não só para nós, enquanto psicólogos, a colega que trabalha na área do mercado digital, que às vezes é mais tangível. Eu tenho um indicador X ou Y ali, que é muito mensurável. Mas o senhor, a senhora que fabrica biscoito e vende na feira, o quanto isso é relevante para uma família que vai acordar no domingo de manhã, vai lá comprar esse biscoito, vai comer em família e vai viver uma experiência bacana, né? Que forma de afeto que eu estou transmitindo naquele processo? Independente do afeto, independente do processo, independente da máxima, porque é isso que conta na hora da gente pensar na saúde desse trabalhador, para que ele se mantenha ativo e não fique terceirizando. Às vezes o simples fato de vender um piqui na esquina ou na feira, você está propiciando um momento de alegria para uma família que no domingo vai se reunir e vai ficar maravilhada, né, com aquele piqui que foi feito, né? Ou uma pamonha que foi feita, não? Uma pamonha que você come entre família. Interessante, a gente não costuma olhar o lado bom da vida, né? Uma tabicheira, por exemplo, que o cara lá da loja agropecuária, né? O pessoal lá de Nicuns, por exemplo, um abraço para Nicuns aí, tá vendendo lá. Eu tenho um gado, tenho um zebu, né? 3, 4, 5, 10 mil reais a cabeça. Quando eu tenho a chance de poder comprar uma medicação correta e cuidar desse gado, quanto que isso propicia alegria para uma família. A gente tem que transcender esse trabalho enquanto um mecanicismo imediato, né? Olha, vocês estão falando isso, é tão significativo para trabalho que a minha filha volta do cursinho e ela passa numa banquinha de frutas, num sinaleiro, indo lá para casa, né? Ela volta a pé às vezes. E outro dia ela falou: mãe, quando você for comprar morango, você tem que comprar daquele cara que fica naquele lugar, porque é o melhor morango. Todo dia que eu passo lá, eu compro e eu aviso para ele: moço, o seu morango é o melhor. Aí eu fico pensando, ela fica feliz porque ela passa, ela sabe que é saboroso, ela sabe que é bom e não sei o quê. E ele deve ficar muito feliz de uma jovem que tem 18 anos falar pra ele que o morango dele é bom e que o trabalho dele ajuda de várias formas e contribui, etc. Então, assim, gente, são nas coisas pequenas. Quando a gente pensa em mudança de trabalho, não é uma mudança de trabalho que eu ganho 5, vou ganhar 10, 20, 30. É o que hoje eu não tá me fazendo feliz, e que se eu fizer e me fazer feliz, vai fazer o outro feliz também, porque como é que eu vou fazer o outro feliz se eu não sou feliz, gente? Como é que o seu trabalho amarrado, seu trabalho ser angustiado, seu trabalho empurrado, não engajado, como a gente fala, né? Como é que eu vou trazer o componente de energia boa para esse trabalho, para ele engajar outras pessoas e para eu criar uma rede de vida próspera e feliz? Não tem como. Como é que você vai conseguir um outro posto agindo dessa maneira? Também. Como é que você vai conseguir chamar a atenção, às vezes, de um chefe, né? Você vivendo daquela maneira, né? Você deixando de ser protagonista e assumindo o papel de vítima, né? O seu superior vai olhar para você e falar assim: nossa, que pena, né? Como essa pessoa se comporta. Ela poderia, né, de repente, crescer, e não cresce por conta, às vezes, de um comportamento. Muito bom, gente, muito bom. O ouvinte quer falar com a gente aqui, e o nosso tempo passa rápido, e ainda gostaria muito que vocês nos ajudassem o ouvinte da Paz FM a dar dicas sobre o uso não só de rede social, como a gente já começou a pontuar aqui, mas também, em especial, a inteligência artificial, a IA, ou IA. A gente vai falar sobre esse assunto aqui, até porque como é que as empresas devem fazer, então, para fazer uma regulamentação interna de uso de rede social nas empresas, de uso da IA nas empresas ou até nas escolas também? A gente discute esse assunto e também a sua fala do ouvinte da Paz FM no início do próximo bloco do Ponto de Vista aqui na sua Paz FM. Ô Luiz Alberto, boa tarde. Quem está falando aqui é o Cristiano, diretamente aqui do Triunfo. Estou aqui trabalhando aqui. Ô, Cristiano, tudo bem, querido? Obrigado pela presença aqui. Foi eu que me atrapalhei aqui, Cristiano, e não consegui terminar de colocar a sua fala. Sim, Cristiano, pois não. Estou aqui trabalhando aqui de pedreiro e eu queria te conhecer pessoalmente, Luiz. Para a gente sentar para tomar um café expresso, para comer um peitão, né? Pois é, bora marcar esse trem aí para a gente se encontrar aí. Falou? Deus abençoe. Obrigado para todos vocês aí da bancada e dessa rádio maravilhosa aí. Obrigado, Cristiano. Obrigado. Acrescente. Pois não, pode acrescentar. Sobre o meu ponto de vista, Luiz Alberto, a respeito do que vocês estão falando aí, é o seguinte, não tem jeito não. Os dois, infelizmente, vai trabalhar junto, entendeu? Vai trabalhar junto. A
a rede social, né? A internet e o trabalho. Os dois trabalham, porque um precisa do outro. E outra coisa, não tem jeito de impedir também, não. Não tem jeito de impedir. Então é isso aí, não tem jeito de impedir. Isso aí, infelizmente, os dois vão trabalhar junto, porque o mundo está caminhando para o digital. O dinheiro já vai sumir, daqui uns 2, 3 anos aí o dinheiro vai sair, vai ser só digital. Então, como é que tira a rede social do nosso meio? Não existe isso, infelizmente vai ter que conviver com isso aí, da agora para frente é isso aí. É verdade. Entendeu? Cristiano, obrigado. Cristiano, olha, eu gostei do seu comentário e do café também. Pode vir aqui, que tem café para você também aqui. Inclusive tem peta caseira aqui, tá? Tem café passado na hora aqui nas dependências da Paz FM. E tem também uma peta caseira aqui. Tem ali eu não sei se você gosta de pimenta, né? Para quem gosta de pimenta, tem uma peta caseira de pimenta e tem também bolacha de nata e coco, aquela que você gosta, você põe no café com leite assim, que fica aquela delícia assim. Então tem sempre aqui, tá bom, Cristiano? Obrigado, gostei demais do seu comentário, tá? Nesse terceiro bloco aqui no Ponto de Vista, a gente continua falando sobre mercado de trabalho e as profissões do futuro. Rede social e trabalho combina, ajuda ou atrapalha? Qual é o seu ponto de vista a respeito do assunto? E também as dicas importantes para as pessoas usarem o chat GPT, usar a inteligência artificial e saber explorar o melhor dela. E as empresas também. Empresas que não fazem regulamentação interna podem ter problemas. A gente vai discutir esse assunto aqui agora. Caio Fábio Martins é psicólogo, consultor de recursos humanos e gestão organizacional. Aqui mais à esquerda na bancada. No meio da bancada, a Cíndia Bressan, é doutora, psicóloga, especialista em carreiras e é também professora. Mais à direita, a Rafaela Brugia, que também é professora, especialista em marketing e negócios digitais e fundadora da Anamid, Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital. Não é isso, Lúcia? Como é que tá a Hidrolândia? Tava chovendo hoje cedo em Hidrolândia, né, Lúcia? Bem-vindo, tá? Oi, Lúcia. Luiz Alberto, pastor Luiz Alberto, a paz do Senhor. Boa tarde, é a missionária Lúcia Rodrigues daqui de Hidrolândia. Realmente, o cuidador está precisando demais. Você sabe que eu não sou bombril, mas eu sou de mil uma utilidade. Faço UPA, porque eu estou aposentada, né? Faço UPA, cuido das irmãs lá do ciclo de oração. E agora, no final do ano, tem gente já me pagando R$800 mil para ficar o Natal e o Ano Novo com o doente, né, o paciente, o idoso, para eles festar. E não está achando lá em Hidrolândia, tá? Então, realmente, é uma profissão que vai demandar muito. Obrigada, boa tarde, a paz do Senhor. Obrigado. Fui. Abraço para os amigos de Hidrolândia, Lúcia. E é justamente isso, né? Quem investir em cuidar do ser humano vai ter um mercado muito aberto, muito amplo. É o caso da Patrícia Monteiro aqui, que está informando para a gente que trabalha com confecção, mas está estudando e investindo em terapeuta, né? Patrícia, toda essa área de cuidado com o ser humano, da mente, do corpo, da saúde, da medicina, da geriatria, da psicologia, né? Da psiquiatria. Então, os terapeutas também, fisioterapeutas, todos esses aí vão ter muito mercado mais aberto ainda nos próximos anos. Ok. Patrícia, obrigado, viu, Patrícia? Rafaela, a gente pode começar com você com relação à questão de orientação para as empresas que não regulam o uso interno das redes sociais e também de inteligência artificial. O que a gente tem a dizer para as empresas e para as pessoas que ouvem a Paz FM? As pessoas, elas costumam desassociar a inteligência artificial como se ela fosse um recurso, assim, muito novo e separado de outras tecnologias. E, na verdade, a inteligência artificial, ela é uma evolução da programação. Ela não é nova, ela nasceu na década de 50, de 1950. Só que, ao longo do tempo, ela foi evoluindo. E hoje em dia, a gente, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, empresas que não regulam, né, os seus conteúdos, que não observam a fonte, né, daquilo que elas utilizam, elas podem ser implicadas nessa lei. A gente mesmo. Não vamos muito longe não, na nossa atuação no mercado de trabalho, ou então no meio acadêmico, né? As pessoas utilizando inteligência artificial naquela famosa maneira, né? Copia e cola. Uhum. Isso é antiético. É antiético.
Né? Inclusive, existe inteligência artificial para claro! Não vamos ser inocentes nessa história, né? Tem inteligências artificiais, que não é uma, são várias, que focam justamente no meio acadêmico. E aí, você que está preocupado em copiar e colar, o que você está aprendendo? O que você está estudando? O que você está analisando? Essa é a sua maneira de se portar no mercado de trabalho, no meio acadêmico, né? Na verdade, você não está aprendendo nada. Então, assim, a gente tem também que se pautar por questões, por discutir os aspectos éticos, né? Dessas novas ferramentas, né? Incluindo rede social, incluindo inteligência artificial. Cíndia? Olha, eu recomendo para todos os empresários que eles criam um código de compliance e coloquem o uso de mídias, do próprio telefone celular e da inteligência artificial, com algumas regulamentações dentro desse código de compliance. Qual a melhor forma de fazer? Então, mas a melhor forma não é você ter só um manual que diz, olha, isso pode, isso não pode, ou nesse horário pode, ou nesse horário não pode, ou desta forma pode ou não pode. Eu preciso treinar e conscientizar as pessoas. Não é só ter um manual na intranet ou disponível para todo mundo. Eu preciso estar constantemente apresentando isso, treinando isso, reforçando isso. E quando eu tiver que dar uma advertência, ou quando eu tiver que dar um feedback, conversar e falar, olha, você conhece o nosso código de compliance? Lá no artigo, 32... está escrito que você não pode falar em nome da empresa nas mídias, exemplo, né? Então, a gente precisa não só estar regulando isso, mas estar treinando, tá incentivando as pessoas a ter este conhecimento, porque é isso que vai ajudar as empresas no uso dessas tecnologias de uma forma geral, e inteligência artificial, e as pessoas também, porque aí o que eu aprendo lá na empresa, eu também levo para minha vida. Então, eu falo, opa, peraí, se a empresa diz que é melhor eu não fazer isso, talvez é melhor eu não fazer isso na minha vida também. E tal. E aí eu começo a despertar minha consciência crítica. Então, por isso que ele é tão importante. E ele também representa a LGPD e várias outras legislações que nós já temos a esse respeito, inclusive de patentes, de propriedade intelectual e etc. Sim, e fazendo um adendo nessa dica maravilhosa da professora Cíndia, existem empresas especializadas em aplicar o compliance. E existem profissionais também, a gente falando aí de novos postos ISD, né? de trabalho, tem profissionais especializados em compliance. Isso. Compliance, transparência, ética. Então, assim, vai depender, obviamente, né, da verba que a empresa que ainda não possui isso, qual que é a verba que essa empresa possui para poder começar a ter esse programa de compliance dentro dela. Obviamente, né? Mas então a gente tem profissionais e tem um mercado, uma fatia do mercado específica para isso. Muito bom. Senador Canedo, Carlene, que bom que você está aí aprendendo, a gente aprendendo aqui com os profissionais aqui, que bom, né? Obrigado pelo carinho aqui. Flávio também aqui do Vale do... Aparecida de Goiânia, né, Flávio? Obrigado pelo carinho da audiência e a participação ao vivo aqui. Mas antes aqui, o nosso ouvinte fala conosco no WhatsApp, 8599-2440. Diga o seu nome e o local de onde você fala, 629-8599-2440, ao vivo, aqui no Ponto de Vista, na Paz FM. Boa tarde, Luiz Alberto. Boa tarde a todos aí da bancada, que é o Cílio de Mairipotaba. A respeito aí, eu queria saber como que vai funcionar a respeito do Pix o ano que vem, porque eu ouvi falar que o Pix vai ser taxado. E aí eu queria uma orientação aí para saber, porque eu ouvi falar que é acima de R$5.000 que vai ter que fazer declaração. No meu ponto de vista, Luiz Alberto, as redes sociais ajudam muito, mas vai ficar cada vez mais na mira, né? Cada vez mais na mira. Muito bom. Silas, rapidamente, hoje a gente não está falando sobre essa questão do Pix, o Pix não vai ser taxado, tá? Mas as movimentações acima de 5.000,
elas vão estar na mira do governo com relação à prestação de contas, com o Leão, o imposto de renda, ok? Então, amanhã cedo, às 7h20 da manhã, me comprometo com você, o professor Aurélio Troncoso vai fazer um balanço econômico da semana, amanhã ao vivo, às 7h20 da manhã. Então, você pode ligar aí na Paz FM, no Jornal da Paz, que o professor Aurélio vai explicar melhor pra gente sobre essa questão, tá bom, querido? Obrigado pela sua participação, abraço aí pros amigos de Mairipotaba, Goiás. Boa tarde, Luiz. Estou ouvindo os comentários dos bastidores aí. Ô, Luiz, ela falou uma coisa certa aí. A gente tem que fazer as coisas com amor, né? Então, eu faço salgado, Luiz. Eu coloco o melhor de mim, entendeu? Eu amo fazer isso aqui. E o resultado é lá quando eu vou vender, que as pessoas só têm elogio. Então a gente tem que dedicar, amar aquilo que faz mesmo. Essa mulher que falou e tá certinho. Que bom, Silas. O Silas, o João Dias é goianeiro. João Dias, eu não conheço esse seu salgado. Eu também não já sei quero se é conhecer. bom. Eu sou a mulher que falou, João. Eu quero conhecer. Você disse que é bom, mas eu não conheço ainda. Eu só vou poder A gente quer experimentar. Também. Assim, Caio, para finalizar, Caio, para quem está ouvindo a Paz FM, orientação sobre essa questão das novas legislações, como que o RH deve atuar, então, para orientar, para treinar e prevenir problemas relacionados ao uso de rede social e agora também da inteligência artificial. Luiz, eu acho que, primeiro, agradecer mais uma vez por estar aqui, deixar o meu abraço ali para aquela turma especial de sempre, né? Galera de Anicuns, Fazenda Lagedo, Senador Canedos, os parentes estão por lá. É sempre muito bom conversar com vocês em relação a toda a nossa formação de vida, que são tantos assuntos, tantos temas que nos atravessam. E eu queria pensar um pouquinho com vocês, puxando até o gancho da professora Cíndia, sobre a ESG, né? A ideia de sustentabilidade no contexto organizacional. É claro que a gente está na ESG, a gente está pensando em 3 pilares, mas vou puxar para a sustentabilidade. A rede social, ela precisa também de sustentabilidade. Eu preciso falar coisas que eu consiga bancar. Eu preciso estudar e aprender e ver coisas que vão me ensinar a me desenvolver para que o futuro possa ser mais agradável. Eu preciso, de alguma forma, utilizar as mídias sociais para validar aquilo que eu tenho de melhor. O colega acabou de fazer um baita do marketing aí. Sim, ela mandou já o salgado. Aqui, ó, gente, ele mandou a foto. A foto, o salgado a gente ainda não sabe. Gente, mas eu já tô com mandou fome a foto, na aqui, hora ó. do almoço. Aqui. Nossa. Ou então, deu para ver que o salgado é bonito. Bonito, sequinho. Mas se é saboroso ou não, eu não sei. Não sabemos A ainda. gente vai chamar mesmo? João Dias. João Dias, a você gente está quer postando saber. essa foto maravilhosa nas suas redes sociais. Precisa. Olha aí. Exato. E assim, essa capacidade nossa de servir as pessoas de forma correta. Porque, como a colega acabou de citar, né? Se eu tô com fome e eu abro a rede social e tem uma bela foto de um belo salgado sendo consumido principalmente por criança, né? Que daquela deixa de casa, de família, de acolhimento. Então, como é que eu tô comunicando essas coisas que eu faço? E aí, a gente tem muitas pessoas... Como é que eu posso dizer? Não são exatamente tímidas, mas receosas da utilização das redes sociais para dizer, fulano vai achar que eu tô querendo aparecer, Beltrano tá achando isso ou aquilo. Mas às vezes a gente deixa as pessoas que são medianas para ruim aparecerem e mostrar o que fazem e talvez tenhamos excelentes profissionais que estão se escondendo atrás das suas telas. Então apareça sim, não é um problema isso. Desde que seja de forma coerente e elegante, eu acho que vale super a pena. Muito bem, obrigado aqui pelo carinho da audiência e a participação. João Dias mandou só a foto. João Dias, a foto muito bem elaborada. Sim, pois não. Sim, Do forno, ó. Saiu do forno? Pode ir lá, Luiz. Se você falar que não gostou, você não paga nada. Pode ir lá. Tá feito o desafio. Qualquer um desses aí. Rapaz, ele é bom de marketing. Obrigado aí pelo carinho da audiência, João Dias, pela participação. Muito bom ter você com a gente aqui, viu? Muito bom mesmo. Boa tarde, Luiz Alberto. Boa tarde a toda a bancada que compõe o Ponto de Vista, esse programa de hoje com um tema muito importante sobre as redes sociais. Quero deixar aqui minha rápida contribuição em relação à resposta, se ajuda ou atrapalha, depende de qual função você exerce na empresa. Nós temos na estrutura organizacional da empresa os elos que ligam ali desde o operacional ao elo tático e também ao elo institucional. Dependendo da sua posição, a partir do elo tático, ou seja, a partir da segunda cadeia de comando, você consegue representar a empresa durante o horário de trabalho, trazendo aí as promoções sociais e até contribuindo
para a equipe de marketing, né, o departamento que trabalha diretamente nas redes, seja com ads, seja com impulsionamento orgânico, mas de qualquer forma você precisa ter o equilíbrio, porque a partir do momento que você se encharca no trabalho com as redes sociais, chega em casa e também se expõe a isso no seu âmbito pessoal, você acaba correndo riscos de trazer o burnout como um excesso de preocupação em determinado momento da sua vida, em determinado aspecto do seu trabalho. Então, minha contribuição é essa, o equilíbrio é muito importante, a definição da empresa em relação a isso, dentro do compliance, como já foi falado, é de extrema importância, é necessário, não só como uma regra que restringe, mas também algo que coordene também a cultura da saúde mental. Muitos estão adoecendo pelo excesso de exposição a essas redes sociais e acaba prejudicando a sua saúde a longo prazo, naturalmente prejudicando a produção. Dani Souza, de Goiânia, para a Paz FM. Obrigado, esse é o Dani Souza, ele é repórter, é o repórter fofinho da TV, é o fofinho da TV. Gente, eu amei as considerações. Maravilhoso. Já Muito quero conversar com Dani Souza. Muito bom. Ele, Cíndia. ele falou... perdão. Pode falar, Rafa. Sim. Então, vamos falar juntas. Eu peguei uma palavra-chave que ele falou, que acho que resume tudo que a gente tem discutido aqui. Equilíbrio. Muito bom. Excelente. Dani, obrigado. Cíndia, à vontade, sua consideração final, obrigado pela presença. Olha, desde já eu quero agradecer demais. Quando eu venho aqui, eu me divirto, eu aprendo. Conheci a Rafa, uma grande satisfação. Muito obrigada. Revi Caio, que às vezes a gente trabalhamos na mesma instituição, mas às vezes temos pouco tempo de troca. E com certeza aprender com o Luiz e com todos esses que fazem a Rádio Paz é maravilhoso. Quero agradecer ao IPOG pela oportunidade também. Eu quero deixar uma dica. A minha dica é: todas as vezes que você quiser mudar de profissão ou que não estiver satisfeito, não fizer com amor, é importante você pesquisar sobre para onde você quer ir, porque todas as profissões têm os seus desafios. Então você tem que ter uma clareza, uma consciência melhor dos desafios que você vai encontrar lá, para depois não falar, mas eu troquei 6 por meia dúzia, não adiantou nada. E uma das formas também é se aconselhar com pessoas que são referências para você. Dentro da igreja, ou dentro da sua família, ou professores. Pessoas que são referências que vão poder te ajudar a clarear esse seu pensamento de mudança. E tenha também a flexibilidade e abertura de saber que você vai precisar aprender muito na sua carreira nova. Então procure cursos de qualificação de curta duração, às vezes é uma nova graduação, é uma pós-graduação, é um curso de extensão, é online ou é presencial, mas saiba que para exercer bem qualquer profissão, mesmo quem já está em uma profissão, o mundo vem mudando muito, é preciso se qualificar sempre, né? Então é essa dica que eu deixo e o meu agradecimento aqui. Obrigado pela presença, obrigado Cíndia Bressan, psicóloga, obrigado Fábio Martins, também psicólogo, professor, Rafaela Bruger, sua orientação final, obrigado pela presença. Luiz Alberto, eu estou encantada com o programa de hoje. E eu recomendo fortemente aos ouvintes, aos espectadores na internet, que revejam, assistam novamente esse episódio. Caderninho na mão, lápis ou caneta na mão e escutem novamente as dicas que a professora Cíndia deu aqui, as dicas que o Caio deu aqui, sabe? Esse episódio, ele precisa ser revisto, ele precisa ser reassistido. E a dica é o seguinte: como tudo na vida, rede social, ela pode e deve ser usada sim, mas ela pode atrapalhar e ela pode ajudar. Depende daquilo que a gente faz com essa ferramenta. A rede, ela é um reflexo de nós mesmos. E a gente tem que se pôr no papel de protagonista, abandonar o papel da vítima. E no mais, reforço a dica de assista novamente esse episódio. Porque esse programa ficou demais, ficou incrível. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Obrigado pela honra da presença também. Então, os nossos convidados aqui, fica salvo no nosso Instagram o endereço eletrônico, tá? Então, você quer falar com o Caio, com a Cíndia ou com a Rafaela, que falou por último, você pode acessar as nossas redes sociais, o Instagram da Paz FM. Vai ter a foto lá, a Aline já postou a foto e abaixo
da foto ali, minha com os convidados aqui no estúdio, tem o endereço eletrônico deles, tá? Então você acessa aí, fala com o Caio Fábio, com a Cíndia Bressan, com a Rafaela Bruger, no Instagram da Paz FM, Paz FM Oficial. Abaixo da foto tem lá o endereço eletrônico. E o programa, como a Rafaela recomendou, fica salvo no YouTube, tá? É rede social e trabalho. Combinam? Ajuda ou atrapalha? Esse foi o tema do Ponto de Vista hoje na Paz FM.